trabalho como assessor de comunicação no governo do estado, também atuo no Jornal Em Alta, que é um jornal online, né? Sou apresentador do programa Vida em Alta. E é isso. A gente quer falar sobre como a sua formação em jornalismo e as futuras formações que irão ter nesse curso de jornalismo podem trazer um significado para a cultura local, trazer uma singularidade, né, a contar mais sobre. E é isso, a gente quer que você fale sobre como essa formação é importante. Olha, falar de cultura local é mais do Tocantins, que a gente tem uma cultura local muito forte, né? E assim, o nosso trabalho jornalístico, eu vou trazer da minha vivência aqui um pouco, porque eu cresci numa cidade que era muito forte a cultura local, que é Monte do Carmo, no interior do estado. Então, eu já cresci dentro daquela cultura e desde pequeno sempre quis ser jornalista, né? Não me via fazendo outra coisa. E sempre tinha em mente que eu queria levar essa cultura para o mundo. Por quê? Eu via essa necessidade, eu não via essa cultura ser muito difundida, não via muito essa cobertura ampla dessa cultura, né? Lá tem tradições, uma tradição, uma festividade religiosa, cultural, uma mistura entre essas duas culturas. E eu quis, né, desde sempre, entrar para o jornalismo e levar essa cultura adiante, porque eu acho muito importante, muito fundamental que o jornalista ele tenha essa visão, né, de olhar para as coisas que estão ao nosso redor e levar o conhecimento público a alcançar cada vez mais pessoas, mostrar nossa cultura que é muito rica e diversa. Exatamente, a cultura é muito diversa, isso é algo muito importante. E como que foi o processo de formação na Universidade Federal do Tocantins? Bom, eu entrei pelo SISU, na Universidade Federal do Tocantins, em 2022, né? Tinha acabado de sair da pandemia, ainda era todo mundo com máscara fria, né? Mas no primeiro período aí, a gente ia todo mundo, ninguém sabia o rosto de ninguém, né? Mas foi assim, era um sonho que eu estava fazendo. Então foi uma experiência muito bacana, muito legal. Dentro da universidade aprendi muito. Eu fiz ali no período corretinho, né? Os 4 anos certinho, não tranquei, não pensei em trancar, fiz ali tudo certinho dentro do período. E assim, foi uma experiência fenomenal, ainda mais quando você gosta daquilo, né? Tudo se torna muito mais fácil. Professores maravilhosos, colegas, eu tive uma turma excelente, eu só tenho a elogiar, a agradecer também o apoio de todos os meus amigos, todos os colegas, professores que são incríveis lá da Universidade. Que incrível, é muito legal ouvir você falar que sempre sonhou com jornalismo, porque eu sinto um pouco falta disso no nosso curso. Tipo, muita gente fala, eu comecei porque era o curso que tinha, e aí vai se juntando, óbvio, dentro da universidade, mas você falar que sempre quis fazer jornalismo e também sobre a cultura local, sempre quis trazer essa cultura local, é muito importante. E aí, já pensou para outra pergunta que eu queria fazer, se você acha que os alunos de hoje em dia estão seguindo esse caminho de trazer essa cultura para relações, você está vendo muito isso hoje em dia ou você está achando que estão deixando mais de lado para focar em outros tipos de conteúdo? Olha, assim, levando para o lado do jovem, né? Você vê, falando da questão de escolher o jornalismo e tal, primeiramente, na UFT eu vejo até uma procura muito grande pelo curso. Eu não esperava, quando eu entrei, falar, não, muita gente que procura esse tipo de curso, mas tem uma procura muito grande. Agora, lá no mercado, lá na vida cotidiana nossa, a gente vê que o público jovem não está tão focado em querer ver notícias, em querer, assim, com a chegada das redes sociais, a gente vê que está cada vez mais forte, né? O público mais jovem, querendo ou não, são os que mais deixaram de lado essa prática de ligar a TV, de assistir um jornal, de se formar através da televisão, dos meios mais tradicionais. Porém, o jornalismo não é só isso, o jornalismo é arte. E que é uma coisa bacana do jornalismo, né? Ou seja, as pessoas elas querem, ainda mais com a chegada da rede social, da internet, uma notícia mais rápida, mais ágil. Então ninguém mais quer ler um texto, eles querem ler ali uma legenda e tal, mas isso acaba dificultando um pouco o nosso serviço,
Porque uma notícia a gente tem que trazer, ela tem que ser muito bem apurada, tem que trazer um texto que explique de fato os dois lados da história, a gente tem que trazer sempre os dois lados, notícia muito bem apurada. E só num textinho, um título específico, não é possível fazer isso, as pessoas estão se formando assim. É aqui que os novos, a nova era de jornalistas tem que ver e entender esse novo cenário para ver como agir e informar uma notícia com mais qualidade e algo que não seja uma desinformação, coisa que a gente já está combatendo e sempre o jornalista tem que combater a desinformação. Exatamente. É uma questão que a gente fala muito, inclusive tem uma matéria de ética, que é muito importante. Você teve essa matéria na sua grade, e todo mundo fala, olha, vai ter uma matéria de ética e isso já não pode. Então, assim, é muito importante essa matéria, eu vejo. E aí eu queria também que você falasse como pra gente, que eu sou do segundo período, né? Então eu tô ainda iniciando, inclusive, essa atividade, tá saindo totalmente da minha zona de conforto, da sua também demais. A gente é muito tímida, enfim. E aí eu queria que você falasse sobre a importância dessas atividades mais externas, porque a gente teve uma atividade com o Marco Túlio, professor de produção de texto, que foi na simulação da ONU. E foi muito legal, foi muito espontâneo. Saiu totalmente da nossa zona de conforto, fazer perguntas e depois ter que editar vídeos para poder ver. Exatamente. E aí, essa questão que ela falou sobre fazer perguntas, editar vídeo, aí a gente vai para a questão da formação do jornalismo fora, que você tem que saber além, né? Não é só a formação do jornalismo, você vai chegar lá e vai ter alguém para gravar vídeo para você e tal, você tem que aprender muito mais coisas. Então, eu quero também que você fale sobre isso na questão toda. Olha, para vocês, então, no segundo período, eu quero dizer que isso é normal. Eu vivenciei, já passei por isso. Muita gente, todo mundo, assim, 99,9% dos alunos vão chegar ali e ter essa timidez. Os professores realmente também veem isso muito. Porque, assim, primeiro, segundo período, até o terceiro, mais ou menos, a gente pega muita matéria mais teoria, aquela coisa, não tem muita prática. E, assim, eu desde meus 5, 8, 10 anos, eu brincava de apresentar cantar com minha família tem me aguentado. Então, mas só que para as outras pessoas eu era muito tímido. E quando elas me viram ali fazendo jornalismo, como eu apresento hoje, os comentários que eu tenho, você era muito tímido, como é que você conseguiu isso? Na minha cabeça não era tímido, mas para as pessoas transpassavam isso, né? E assim, o segundo período é normal, mas falando da matéria do Marco Túlio, para a gente pegou o primeiro período de introdução ao jornalismo, né? Foi a primeira matéria prática. Foi assim, deu um boom na galera, a galera começou, né, a se entender mais a timidez, né? E as matérias práticas, elas proporcionam isso. É muito legal. E ao mesmo tempo muito assustador, assim, que a gente fica nervoso. Mas aí, nessa matéria do Marco Túlio, a gente estava ali e foi indo, todo mundo se ajudando, fala isso, fala aquilo, então eu acho muito legal. Tanto para integrar a turma, porque isso é muito importante, inclusive se você falou sobre sua turma ser incrível e tal, também quero que você fale sobre isso, como foi a integração de todo mundo também, a questão da pandemia, né, você falou que ninguém se vê direito, então eu também queria que você falasse sobre isso. Olha, lá no primeiro período, assim, todo vídeo que a gente via, a gente vai entrar na faculdade, sabe que a gente pesquisa muito, e assim, a nossa cabeça é muito diferente do ensino médio, é outra coisa, é outra vivência, a gente pesquisa bastante. E todo mundo falava de faculdade, entrava tudo cheia e assim, metade do período ali já, a maioria já foi desistida. Na nossa turma, por incrível que pareça, não aconteceu isso. A nossa turma começou ali de cerca de estourando 40 e tantas pessoas. É muita gente, é o mini auditório que ficava lotado. Imagina que eu Desistiram, mas foi assim, no máximo em 5 pessoas, outras foram fazendo, porque viram que não era aquilo que ele realmente queria, era outro curso, né, se dedicou a outro curso, mas teve gente que foi até o final, mas é porque o jornalismo era o que mais se aproximava daquilo, e eles queriam ver a marketing, né, tem muitos colegas que foram para a área de marketing, da publicidade, porque aqui o Tocantins não tem assim, faculdades que oferecem muito esse tipo de jornalismo é o que mais se equipara, que mais chega perto.
desafios foi mais por conta de estágio e conciliar assim, horário. Eu comecei a estagiar bem cedo, inclusive começou lá na matéria de direção jornalística, que a gente produziu, assim, uma matéria muito legal, muito bacana, assim, porque ele deixou a gente disponível para escolher o que a gente queria fazer, se era um podcast, se era uma matéria, se era uma página de um jornal impresso. E eu, claro, escolhi uma matéria. Eu sempre gostei de televisão, sempre gostei de apresentar, de reportagem, fiz uma matéria. Tá? E assim, acho que o professor gostou, porque ele me sugeriu uma vaga de estágio na TV Era. Aí ele me perguntou se eu tinha interesse, ele me ajudou a entrar ainda no primeiro período, no primeiro e segundo período, eu comecei a estagiar na TV Era, passei 2 anos lá, e assim, nossa, foi um mar de aprendizado. Isso, eu não digo que foi uma experiência, não teve nada de experiência negativa, na verdade foi uma experiência positiva para mim, porque teve matérias posteriormente, outras matérias que exigiam que a gente fizesse pauta, e muita gente lá não sabia ainda fazer uma pauta, matéria de rádio também daquele, e eu, como eu já estava estagiando, eu já tinha esse conhecimento, eu fazia 5, 8 pautas no dia, então, para mim, era muito fácil, sabia as palavras que a gente utiliza no jornalismo, que os professores falavam, sabia que era um teleprompter, um GC, enfim, as palavras que a gente usa no cotidiano do jornalismo. Isso me ajudou demais nesse estágio, desde lá no primeiro período. Falando sobre dificuldade, que ajudou, foi mais a questão de conciliar horários, porque lá no estágio, eu estagiava pela manhã, das 8 às 13 horas, mas lá na Piranha Vera, assim, às vezes eu tinha que ir à tarde, também trocava, na verdade, os horários, né? Às vezes eu ia pela manhã, eu tinha que ir pela tarde, e isso me dificultou eu pegar matérias educativas. Só fui pegar matérias educativas, coisa que eu não recomendo para vocês, lá mais pro final do curso. Aí isso me atrapalhou um pouco, porque deixar isso pro final, aí tem as matérias da grade obrigatórias, melhor optativo, mais ir atrás de horas complementares. Quando você está finalizando ali perto do TCC, nossa, vira uma bola de neve, não tem como entrar ninguém fazer isso. Foi a minha maior dificuldade na trajetória. E para quem está começando, ou ainda pensando em entrar, como você daria? Olha, vocês trouxeram uma coisinha lá no início que eu vou trazer, qual é uma coisa, é uma polêmicazinha que a gente tem no nosso curso, isso é um puxãozinho de orelha, porque desde que a gente chega lá no primeiro período, calor. A gente tem certos coleguinhas ali que às vezes não completam o curso no tempo certo, pegam uma matéria ou outra. Você chega, a primeira coisa no módulo é não falo por outras pessoas, mas de algumas ali você vê uma certa desanimação com o curso e eles querem passar isso para os alunos. Eu não acho isso legal, porque fala que o jornalismo ele vai pagar menos, não dá futuro. Isso são pessoas acomodadas que estão ali no curso, não tem aquela visão de futuro, acaba passando isso para quem está começando e sonha com aquela profissão. Então, eu tive essa experiência, uma experiência assim, mas claro, eu levei isso para a cabeça, as pessoas falavam que o curso era isso, que o curso era aquilo, e são pessoas que estão há mais de, elas estão aí, não tem nem mais períodos para formar, então continua. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é que siga os sonhos, se você tem um sonho, siga, não escute essas pessoas, porque uma coisa que a gente tem que ter na nossa vida é não se acomodar. A pessoa que é acomodada, é claro, ela não vai chegar a lugar nenhum. Isso não é só jornalismo, é qualquer coisa. Independente do curso. Independente do curso. Então, não se acomode, sempre busque, porque assim, abrir uma porta para você, corre atrás daquilo. Abraça aquela oportunidade. O jornalismo ele é muito amplo, ele te leva a muitos lugares. Olha eu aqui, ó. Eu estagiei na maior emissora de boletins. Hoje eu tenho um jornal próprio, né? Eu e meu sócio, nosso sócio lá no Jornal Penhalta, a gente começou esse projeto está dando muito certo no Jornal Penhalta. Estou na assessoria do governo do estado, já fui chefe da assessoria, passei 3 vezes na chefia da assessoria. Então o jornalismo me abriu portas, sou conhecido lá na minha cidade. Quando eu chego, às vezes eu vou lá pelo Jornal Penhalta, e quando eu chego lá, TV agora, o Jornal Penhalta agora, não mais agora, todo mundo vê. Então, assim, o jornalismo te abre portas e é só você não escutar quem quer diminuir, quem não quer
Isso eu gosto de falar, porque a história por trás foi muito interessante, porque não tinha pretensão nenhuma e foi uma coisa assim que aconteceu do nada. Estava eu lá na redação, lá na TV agora, eu era responsável por marcar os ao vivo, os flashes do Ponte do Cantinho, e às vezes como eu fazia, trabalhava à tarde, né? Trocava e fazia o tamanho da primeira edição, a gente fazia ali os links, né? Ao vivo. E um dia ou outro ali, a gente tem lá na redação, no caso, o coordenador de rede, que é o responsável na redação por entrar em contato com a Globo, e a Globo solicita ali, escrever uma matéria para o Jornal Nacional, para o Jornal Hoje, e tal. Aí o nosso coordenador de rede da época, ele falou da época, como se fosse ele falou que a Globo estava solicitando, queria matéria de guia de redes. Quando acontece isso, por exemplo, o Jornal Hoje, sabe? Eles mandam lá no grupo deles, né, e solicitaram afiliados, queremos guia de redes. Aí todas as afiliadas que querem produzem e enviam para eles. Aconteceu que ele perguntou na redação se alguém sabia e, querendo ou não, lá na Universidade de Montreal estava tendo a guia de redes. Falei, olha, tem lá na Universidade acontecendo, aconteceu assim, esse mensagem, expliquei. Aí a minha chefe, a coordenadora da produção, perguntou se eu não queria produzir o VT, né, que é o VT do material, da matéria. Eu falei, lógico, eu quero. Então, aí vai lá eu, quase chegando às 11 horas da manhã, marcando meus ao vivo, eu não posso deixar de marcar meus ao vivo, porque o jornal tem que ir lá no dia, mas indo atrás das fontes para a matéria, da reportagem. Aí, indo lá, fazendo, correndo, até que ela falou que Ana Paula Reba ia para essa matéria, repórter de rede, né, e marcando ali quase que a pessoa vai modificar, porque a gente não estava conseguindo conversar. Para sair exatamente do jeito que eu queria, eu perguntei para ela se eu poderia ir de equipe. Aí ela falou, Natália, vou ver que aqui com o chefe lá da redação, deu certo, tudo bem, pode ir. Não tinha nem almoçado ainda, só corri, comprei o almoço e ninguém aqui de saúde de palma para multiplicar. Só sei que foi uma experiência, a melhor experiência da minha vida. Ver como é que acontece ali na prática, matéria para rede. Uma matéria que eu produzi, que foi para o Jornal Hoje, aí trazendo aquela coisa lá ainda das afiliadas e das histórias das afiliadas que produz, nosso material foi selecionado no principal. Então, o material principal e as outras entram no final, né? A nossa repórter ela fala, olha, em Goiás acontece também, no Pernambuco, então a nossa matéria principal, e ela narrou